Eduardo, Domo Domo, meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo sobre mais um anime da temporada de verão que infelizmente está se concluindo. É uma péssima notícia para nós, porque quando chega aquele momento da temporada acabando, a gente sempre fica triste, não é mesmo? Mas para todo caso, vem a temporada nova, vem animes novos. Mas vamos falar desse anime que foi finalizado. É um anime que é gênero de harem, gênero de ecchi, aquele gênero gostoso para quem gosta desse tipo. Eu particularmente sou muito fã, então estou aqui recomendando para vocês esse anime que se chama Hensaki. Para todo caso, eu coloquei a abreviação provavelmente, ou eu devo ter colocado o título inteiro na tela, mas eu prefiro falar Hensaki porque fica um jeito mais fácil, digamos que de não errar o nome, por conta que é um nome muito longo, é tipo Re:Zero e Konosuba, que são animes com nomes longos. Mas para todo caso, se eu lembrar, eu devo falar imediatamente agora. Eu acredito que se chama Kawaii Kereba Hentai Demo Tsukini Nate Kuremasu ka? Eu acredito que é assim que se diz o nome de Hensaki completo. Para todo caso, é um anime muito gostoso, que eu vou falar o que eu achei, como foi, o que eu gostei da obra em si, e como foi o final, que eu acho que foi a melhor parte, que foi descoberto talvez a Best Girl. Bom, eu tenho a Sayuki Senpai como minha waifu, mas admito que a Mizuha provou ser uma waifu de valor. Mas, então, se você não conhece nada sobre o anime, não se preocupe, porque eu vou falar agora sobre o que se trata Hensaki. Hensaki, acompanhamos o protagonista Kiryu Keiki, que está em sua fase do colegial e ele ainda não tem uma namorada. E isso é um fato que meio que ele ainda reclama, que tipo, ele deseja ter, digamos que uma kanojo. Então, certo dia, após voltar para o clube de Shodo, que já está no final de seu dia, as aulas já acabaram, todos estão voltando para casa, ele acaba vendo que tem uma carta destinada para ele. Só que não diz o nome da remetente, de quem fez, quem escreveu essa carta. A carta foi deixada no clube em destino para ele. Só que nessa carta contém algo inusitado, contém uma calcinha, isso mesmo. Só que essa carta não é uma carta qualquer, é uma love letter, ou seja, uma carta de declaração de amor para ele. Então ele começa a pensar, por que não tem o nome da garota que fez isso, mas tem uma calcinha no lugar, e por que essa carta está aqui e destinada para mim? Então, mas acompanhamos a jornada dele em busca dessa Cinderela que perdeu sua calcinha. Então é isso que eu tenho para falar, digamos, sobre o que o anime se trata. Muito divertido, muito engraçado, você vai se divertir muito desde o primeiro até o último episódio. Então mais do que recomendado, e me diz aí qual é a sua waifu favorita. No meu caso é a Sayuki, só que eu gosto muito da Mizuha também. E acontece que eu também gosto da Kohaku, eu diria que o meu top 3 waifus talvez seria composto por elas. Mas sobre isso vamos falando agora por partes, porque eu vou falar o que eu achei das waifus e o que eu mais gostei da obra. Então antes de eu falar do final da obra, o que eu mais achei relevante sobre as nossas queridas waifus, porque basicamente anime de ecchi, harem, por mais que tenha uma história que é legal, digamos que de curtir, como essa teve uma história que a gente viu que era em um tom meio que de mistério, até é legal de ressaltar, mas basicamente ecchi, harem, a gente só gosta de ressaltar as waifus. Então eu ainda vou falar do final, mas eu já começo com uma pergunta que eu quero que você que tá vendo esse vídeo, e se você viu realmente o anime, me diga nos comentários. O que você acha que são aqueles bebês que apareceram nessa cena do último episódio diante do protagonista e apareceram, digamos que sempre nas opens? Por conta que a gente sempre via o protagonista, digamos lá com o amigo lolicon dele, digamos que com a Mizuha, ele sempre passava e sempre tinha uma senhora, digamos que com bebês. Sempre passava e esses bebês estavam no carrinho, garotas correndo. Então, o que você acha? Seria isso uma indireta, digamos que o protagonista teve filho com cada waifu? Como por exemplo com a Sayuki, digamos que com a Yuika, com a Mizuha, com a Danjo. O que você acha que são aqueles bebês? Só são, digamos que para ser, digamos que figurantes, uma cena qualquer? Ou seria uma indireta, digamos, a serem as filhas, as crianças do protagonista? Para todo caso, a gente não vai saber, mas talvez quem leu a novel saiba, ou se você concorda comigo, me diga o que você achou dessa cena que aparece na open e na cena final do episódio. Então, agora vamos falar sobre como foi esse final, porque ele foi muito interessante. Então, vamos falar desse episódio final. Eu acredito que ele foi muito bom pelo fato do que quem tem a Sayuki como waifu, digamos que comemorou bastante, pelo fato de que, digamos que ganhamos meio que um bônus dela nesse episódio final. Além de ter tido um destaque tão grande como as outras tiveram nesse episódio, a gente ganhou o bônus de ver como seria o final da rota dela, por conta que o protagonista, o Kiryu, até, digamos que acordou com medo quando ele falou: que susto, eu achei que já estávamos na sequência da rota final da Sayuki Senpai. Por conta do que a gente viu que foi mostrado que o começo do episódio é ele acordando, digamos que a Sayuki acordando ele só de roupas íntimas, de lingerie, e acontece que ela fala: você ainda está dormindo? A gente já está casado. E daí o protagonista tá falando que desde aquele incidente lá do parque, que ele pediu para que ela mostrasse se ela estava com calcinha ou não, ocorreu daí dele, digamos que se responsabilizar e querer casar com ela. Então no dia que ele se formou, digamos já do ensino médio, tornou legalmente, digamos que o marido dela. Então eles passaram. Então, ao invés de ser uma relação de senpai e kohai, começou a ser de marido e mulher. E foi muito engraçado pelo fato do que a gente viu que daí a cena dela falando:
por favor, podemos fazer isso? Já faz tanto tempo. E daí ele fala, claro. E ele só pega a colheira e fala, oide, Sayuki. E foi muito engraçado, pelo fato de que a rota final, digamos que o final deles como um casal, seria, digamos que às vezes toda madrugada ele saindo com a Sayuki como um dono sai com o cachorro como um pet e ela se engateando como se fosse um animal na colheira. Foi muito engraçado, porque condiz muito com a personalidade dela e acontece que o Kiryu acabou sendo convencido a se tornar o dono mesmo dela. Então, sério, particularmente eu acho que foi o melhor final possível para a Sayuki que queria, que desejava isso. Então, na minha opinião, a gente descobriu como seria o final deles. Não é à toa que foi mostrado através de um sonho. Então foi um bônus, por conta que a gente não viu como seria com a Yuika-chan, por exemplo, com a Nanjo, e só foi com a Sayuki. Então, eu particularmente gostei porque a obra mostrou. Esse seria o final com a waifu. Então, que sejamos sinceros, a Sayuki é a waifu que tem, digamos que, maior popularidade. Então foi por conta disso que eles decidiram colocar através de um sonho como seria o final do Cake com ela na rota final. Então, particularmente, eu ri bastante e gostei desse bônus, desse presente que eles deram para nós como fãs. Foi bem legal ter visto isso. E acontece que daí o protagonista, diretamente, ele já acorda e, tipo, fica todo assustado. E ele acorda com a irmã dele ao lado. E a irmã dele já vai dando um beijão nele. E aí que começamos a falar agora da Mizuha. Então, vamos falar da Mizuha. Afinal, é ela a Cinderela. E isso foi um fato muito interessante por conta do que, desde o começo da obra, o protagonista já tinha tirado ela das opções, pelo fato dela ser a irmã dele. Então ele nunca acharia que seria ela que teria feito uma declaração de amor, teria colocado a Pantsu, digamos, em cima da escrivaninha da mesa de show do clube. Então acontece que ela nunca foi, digamos, a ideia, a base inicial das waifus, talvez, digamos que as rotas para o protagonista. Pelo menos era isso que a gente pensava. Mas daí, a partir da metade, talvez tenha ficado óbvio para algumas pessoas, ou talvez até mesmo desde o começo. Pode ser que pessoas tenham percebido, tiraram ela, então provavelmente é ela. Pode ser que alguém tenha notado isso, não é mesmo? Mas para todo caso, por eles terem centrado muito na questão da Sayuki, da Yuika, da Danjo, ter colocado ainda a Fujimoto, depois apresentaram um pouco o mini arco da Kohaku lá, que é uma senpai meio loli, que foi relacionado, digamos que ao amigo do protagonista. Então acontece que eles, digamos, apresentaram várias coisas. Então talvez a gente nunca tenha tempo de ter pensado, digamos que na irmã do protagonista, mas ela sempre tinha um destaque. Então, de certa maneira, ela poderia ser a Cinderela mesmo, e eu admito que eu demorei pra perceber isso. Na minha opinião, eu diria que a Mizuha é a best girl da obra, pelo fato do que eu gosto da Nanjo, eu gosto, digamos lá, da Sayuki. A Sayuki é a minha waifu, é a minha personagem favorita, mas eu reconheço, eu considero a Mizuha a verdadeira best girl da obra, pelo fato de que ela foi a mais corajosa. Ela fez o que todas as outras não fizeram, beijou o protagonista por primeiro. Isso é um fato legal, ela teve uma iniciativa maior. E acontece que ela sempre, desde pequena, nunca olhou, digamos, ele só como uma figura de Oni-chan. Sempre foi com uma figura, digamos que de menino, interesse amoroso. Então, ter visto isso, e acontece que o protagonista tem um dilema: como eu vou ter um interesse amoroso na minha Imoto? Só que acontece que depois ele descobre que eles não têm uma relação sanguínea. Só que mesmo assim, é uma passagem, digamos que de anos. Ele nunca teve interesse, digamos que nela como romântico. Sempre foi como de uma Imoto, ele sempre quis cuidar, proteger ela. E acontece que agora ele se sente perdido nisso, porque ele não consegue assumir. E isso foi algo que eu gostei do protagonista. Porque o protagonista, ele considera todas as garotas da obra fofas, mas elas são pervertidas. Então acontece que ele só queria uma garota futsu, uma garota, digamos que normal, que não fosse pervertida como todas as que estão ao redor dele. Então isso gera-se muito engraçado, porque ele tem milhares, digamos que de waifus, ele poderia se relacionar com algumas delas, só que acontece que ele não se relaciona por conta que uma é uma masoquista pervertida, a outra tem um vício por cheiros, a outra é uma fujoshi, digamos que a outra quer ser domesticada por um mestre. Então chega a ser muito engraçado, sério, na minha opinião, isso foi muito engraçado da obra. Mas pra todo caso, para concluir já falando da Mizuha, todas são pervertidas mesmo, pelo fato de que ela era a única normalzinha assim, a gente achava, caraca, ela não é pervertida que nem as outras, e no fim ela também é. Ela é uma exibicionista, isso mesmo, que tira fotos sensuais e não mostra o rosto. Então acontece que até ela, e isso surpreendeu o Cake, porque quando o Cake poderia ter um interesse amoroso, porque foi mostrado que todo esse episódio foi dedicado, digamos que na indecisão dele, ele decidiu que ele vai continuar só como o irmão mais velho dela, ele não quer que isso mude. Só que acontece que ela ainda tinha uma ordem relacionada aos episódios passados por ter ganhado aquela competição, digamos que de declarações de amor, que ocorreu no episódio 11, e vemos que ela poderia dar uma ordem para o Cake, e a ordem é que ele seja o namorado dela por um dia. Então acontece que eles foram em um encontro, tudo, ele ficou com o coração palpitando, só que quando ele acha que ele poderia talvez se interessar por ela, tudo isso vai por água abaixo, pelo fato de que ele viu o celular dela e ele descobriu o que ela faz. Então ele viu que é uma outra pervertida, até sua irmã mais nova. Então foi muito engraçado isso, porque a única esperança para o protagonista daí foi quebrada no meio e ele já fala: Muri, Nai, Gomen, não podemos se relacionar. Então eu particularmente
particularmente ri demais com isso, porque todas as waifus têm seu senso pervertido. E descobrimos do porquê a Pantsu estava ao lado da Love Letter, digamos que no dia que o Cake recebeu essa carta. Foi muito engraçado, pelo fato de que ele acabou entrando antes na sala do clube e não teve tempo da Mizuha sair. E quando ela iria colocar a Pantsu novamente nela, porque ela estava sem, afinal ela mentiu, ela gosta de ficar sem as roupas, então acontece que não deu tempo, então ela teve que deixar já ali no local e ela teve que fugir, senão o irmão dela iria entrar e iria ver ela com a carta, e se ela falou que ela já estava indo embora, como é que ela iria justificar do porquê ela ficou ali? Então acontece que foi muito engraçado esse motivo, ela teve que sair correndo, ela entrou dentro do armário, né, pra ver se ele ia pegar tudo, e acontece que ele pegou o jogo completo, não é mesmo? Então foi muito engraçado, como ele falou, essa foi a revelação do maior mistério do porquê eu recebi a Pantsu, e aí está a justificativa do porquê não deu tempo dela colocar. Então eu particularmente me diverti muito, porque foi um dia que estava muito quente, muito suado, e quando ela tentaria colocar, não deu tempo. Eu acho que foi a parte mais engraçada para dar aquele desfecho completo, digamos que para que ficasse tudo completinho, tudo desenvolvido sobre a obra. Então eu gostei bastante sobre isso. Agora vamos focar em uma parte que eu diria que não foi focado exatamente no protagonista, não foi focado, digamos que no mistério da Cinderella, mas sim em pessoas que foram o suporte do protagonista. Então, na minha opinião, foi uma das melhores partes do anime isso, porque focamos na nossa querida wife, na nossa senpai Loli, focamos na Koharu-chan. E sério, a relação dela e do Shoma eu acho que foi uma das partes mais legais da obra, por conta de que eles foram realmente o casal que foi concretizado na obra, pelo fato. Embora eles estejam indo aos pouquinhos, mostra que eles foram o casal da obra, pelo fato de que o protagonista não ficou com nenhuma das garotas. Embora eu já tenha falado que no sonho dele ele ficou com a Sayuki. Mas para todo caso, o casal concretizado realmente foi, digamos que o Shoma e a Koharu-chan. E acontece que foi muito bom, pelo fato de que ela foi o suporte do Cake, porque ela é uma stalker. Isso mesmo que você ouviu. Essa senpai é uma stalker louca, só que ela tem um perfil, a pose, a altura de uma Rory. Então acontece que ela é apaixonada pelo seu Kohai, o Shoma. Só que o Shoma é um discípulo dos caminhos das Rories. Então como é que vai fazer um cara que é apaixonado por Rory se interessar por alguém que é mais velho que ele? Então acontece que foi isso, o protagonista teve que ajudar ela a fazer com que o seu amigo se apaixonasse por essa senpai. E acontece que tudo foi indo com calma. A gente viu que começou, digamos que ele se enganando, que ela era uma Kohai, a gente viu que ele comemorou, e depois ela teve que ser honesta, afinal ela não podia mentir, ela é uma senpai, ela é mais velha que o Shoma, e daí foi feito, digamos que toda uma parte meio que, não dramática, mas mostrou o desenvolvimento, que ela teve o coração partido dela, porque o Shoma foi meio que cruel, falou que ele é um Doricon. Então acontece que o protagonista foi, tipo, grandioso nessa parte, pelo fato do que? Vemos que o Cake só fala, você acha que é legal partir o coração dela só por conta de um motivo besta, de um motivo baca como esse? E é verdade, por conta que, coitadinha da Koharu, tipo, ela é uma personagem tão legal, a gente conheceu a personalidade dela, como ela é apaixonada, só que é uma paixão meio que exagerada, meio obsessiva, que a gente até que fica com medo, mas é particularmente legal. E acontece que a gente viu que o Shoma foi convencido pelo Cake a olhar com os outros olhos, que ele não deve se interessar por Rories, e sim por alguém que goste dele. Então acontece que aos poucos ele foi mudando, e como ele falou, digamos que podemos começar como Tonyo, como Tomodachi, como amigos, e vemos que iria começar, digamos que talvez uma relação amorosa entre os dois, só que acontece que ele descobre a verdadeira intenção, de que até a senpai Rory tem um defeito, afinal o senso pervertido dela é ser stalker do Shoma, afinal ela tem milhares de fotos dele, e quando ele acende, digamos que as luzes do refletor da sala, ele só olha aquelas paredes cheias de foto dele, então ele fala, eu acho que vai ser difícil me relacionar com alguém mais velho. Então foi muito engraçado, por conta que o protagonista ia falar, Shoma, não acenda essa luz, porque ele tinha notado. Então foi muito bom isso, porque a Koharu nem notou, digamos que o grande erro dela. Mas a gente viu que daí ao longo da obra ela teve que se desfazer das fotos, foi muito bom isso. E acontece que foi isso, né? Eles começaram a se tornar mais do que amigos, talvez um possível casal, só que não foi realmente concretizado, como foi no último episódio. O Shoma deu um beijo na bochecha dela e ela ficou toda boba. Como o protagonista fala, Shogakou, escola primária, porque foi muito bom. Mas foi um casal que eu achei fofinho e, na minha opinião, foi talvez o melhor arco. Embora o foco da história seja a procura pela Cinderella, eu gostei de ver essa parte focada, digamos que no amigo do protagonista, que foi o suporte dele em toda essa jornada. Digamos que dessa senpai stalker, que foi graças a ela que eles conseguiram descobrir que foi a Mizuha. Então, eu diria que foram personagens importantes, tiveram seu desenvolvimento e foi legal de curtir o momento que eles tiveram o foco principal deles. Mas digamos que aquela foto, o Cake ter visto, ter notado que a Mizuha estava na foto, ter olhado a hora da foto, foi o que fez com que ele descobrisse a identidade da Cinderella. Ele conseguiu descobrir que era a Mizuha, porque ele já tinha, digamos que a ideia na cabeça dele,
só que ele precisava de provas concretas. Daí foi mostrado tudo, daí eu já falei algumas partes que foram importantes e você que viu o episódio entendeu. Mas eu acredito que foi muito legal ter visto isso. Cada personagem, digamos que serviu como uma ligação para que o protagonista chegasse na conclusão final. Então, sem dúvidas, a Koharu talvez seja a melhor waifu, por conta que ela não é apaixonada pelo protagonista, e sim pelo amigo dele, pelo Shoma, e ela tem, digamos que os erros como toda waifu tem. Ela é stalker, então a Koharu é uma das melhores. Mas falando rapidamente sobre as outras garotas, as outras waifus, a obra, pode ser que eu acabe falando a sua favorita agora. A Yuika-chan, então, ela queria que, digamos, o Cake Senpai fosse o servo dela. Uma Kohai que queria, digamos que, ter um escravo. Muito engraçado isso. Particularmente, eu não acho ela a melhor das waifus, digamos que eu nem considero talvez ela nem a terceira melhor, mas pode ser que tenha pessoas que gostem, por conta que ela tem o perfil Irori e tudo. É uma personagem interessante, eu gostei da personalidade dela, né, afinal é aquela personalidade que quer domesticar, digamos que o protagonista, então teve seus momentos engraçados, foi uma personagem de destaque, mas não é a minha favorita. Para todo caso, a Fujimoto não teve tanto destaque como as outras, mas foi legal ver, ela era, digamos que uma estudante de classe também do Setokai. Na verdade, todas as waifus são estudantes que têm, digamos, uma cara de exemplar, uma postura toda correta, só que todas são pervertidas, então todos têm um segredo assim. E acontece que a Fujimoto, como membro do Setokai, acontece que ela tem um erro bem grave, pelo fato que ela adora cheiro, digamos que de roupas masculinas, então ela queria, digamos que a cueca do Cake, a boxer dele, e acontece que foi muito engraçado esse momento, quando ela, digamos que seduziu ele, fez com que ele acabasse dormindo na sala do Seitokai e quase retirou a roupa dele, e acontece que ele acordou, quando ele achava que tinha encontrado uma garota perfeita, ele descobre que ela também é outra pervertida. Foi muito bom, vemos que ela até o final continuou querendo sentir o cheiro dele, então sem dúvidas foi uma das melhores personagens e na minha opinião ela foi tão boa quanto a Yuika, e olha que ela nem teve tanto destaque e nem foi uma personagem tão principal como a Yuika-chan foi. Notar que a cena que ela fala que vai levar o Cake para a sala do Setokai, fala para as outras garotas, para os outros companheiros, digamos que do conselho estudantil, eles falam Gambaté, e como o Cake falou, eu acho que eles se entenderam errado, mas para todo caso foi muito bom isso. Mas agora, tendo falado da Fujimoto, acredito que já tendo ressaltado um pouco da Yuika, vamos falar de duas waifus principais, vamos falar da Nanjo e da Sayuki. Mas vamos falar da nossa querida mangaka, a Nanjo, a nossa querida Fujoshi, pelo caso que ela, digamos que tem o Cake e o Shoma como inspirações, digamos que para serem os seus protagonistas dos seus mangás, e acontece que ela transformou isso. Então todas as waifus acabaram lendo esses mangás que envolvem o protagonista e o Shoma, e foi muito engraçado isso, porque até a irmã do protagonista acabou lendo isso, e ela falou, eu não ligo dos seus sentimentos, meu querido Onisan, se você gosta desse tipo de coisa, não há problema. E ele fala, não leia mais isso, você não deve ler esse tipo de coisa. Então foi muito engraçado isso. Acontece que eu diria que talvez a Nanjo, ela seja a que realmente é apaixonada pelo protagonista, tirando o fato da Mizuha. Por conta do quê? A gente sabe que a Yuika tem o seu senso pervertido, tem uma queda pelo protagonista, a gente sabe que a Sayuki também tem, mas acontece que elas são muito senso pervertido. Eu já diria que, por mais que ela seja uma Fujoshi que usa o protagonista como inspiração para ser, digamos que da obra dela, eu diria que foi mostrado evidente que ela é a tsundere, que ela tem uma atração pelo protagonista, que ela realmente é apaixonada por ele. Então eu diria que ela foi a que menos teve um destaque amoroso, digamos que com ele, só que ela foi a que mais demonstrou. Então na minha opinião, a Nanjo é uma das melhores waifus, e eu gostei muito dela. Agora vamos falar, digamos que da Sayuki, afinal ela foi a primeira waifu, digamos que desde o começo, episódio 1, episódio 2, ela foi a primeira rota do protagonista, então é uma personagem que particularmente já ganha o carinho dos fãs mais fácil, só que eu gosto da personalidade dela, pelo fato de que ela foi realmente a primeira. O que acontece é que eu diria que ela realmente mostra, digamos que uma paixão pelo Cake, só que uma paixão diferente, uma paixão inusitada, uma paixão de Inu, de pet, digamos que para Dodo. E isso foi muito engraçado pelo fato de que ela realmente quer fazer o Cake o seu mestre. E que questiona o porquê tem que ser ele, e ela fala que ela viu desde o começo que ele é o ideal, ele é o único digno de ser, digamos que o dono dela. Então foi muito engraçado. Eu diria que eu acredito que eu já falei um pouco dela, eu falei no começo do vídeo o fato, digamos que de como seria o final da rota deles juntos, seria eles um casal extremamente pervertido, como o próprio protagonista disse, só que na minha opinião foi muito fofinho, por conta que ela teve vários destaques. Eu acho que de todas, tirando os episódios finais focados na Mizuha, ela foi a que teve maior destaque, por conta que ela foi no encontro com o Cake, quando eles foram com o Shoma lá e com a Koharu, eles foram jogar Burishi. Acontece também que ela teve um destaque em outros episódios que todas as waifus estavam juntas, então particularmente ela foi a que teve maior presença, eu diria, e ela sempre estava fazendo o Cake querer ser, digamos que o dono dela, e a gente viu as cenas que ela agia como um cachorro, o Cake literalmente agradava ela e achava que não era tão anormal isso. Eu não sei o que eu penso do protagonista nesses momentos, mas foi legal ver ele, digamos que agindo
agindo como um dono para sua senpai. Para todo caso, não tem muito o que comentar da Sayuki, é uma personagem que particularmente eu gosto bastante, eu gostei da personalidade dela, da maneira como ela age com o Cake, e ela foi, acredito, a que teve maior destaque na obra em situações amorosas com o protagonista. Tanto que teve um episódio dedicado só para os dois, digamos que eles foram num date, ó, porque ele queria saber se ela era Cinderela ou não. E acontece que ele descobriu a real identidade, ou melhor dizendo, ele acabou não descobrindo, mas ele viu que ela não estava vestindo sua pantsu. E acontece que daí foi isso que gerou no sonho dele como seria o final da rota. Mas foi muito engraçado. Porque de todas as waifus, digamos que ela foi a única que o protagonista literalmente viu sem pantsu, ou seja, sem calcinha. Então eu diria que virou o meu casal favorito da obra, embora nesse anime seja difícil você shippar casais, por conta que eu gostei muito da Sayuki e do Cake, só que a Mizuha conquistou muito meu coração no final, então é bem difícil dizer qual seria o melhor casal entre esses dois. Só até o momento que eu havia esquecido entre o protagonista e a Sayuki, que foi muito engraçado vendo, digamos que ele mexendo na Ushiri dela, digamos que naquele dia da coleta de lixo, ele literalmente aprendeu com os fundamentos de quando ele era pequeno e de como devia domesticar um cachorro, e acontece que ela pedia para ele parar, e ele não parava, e acontece que ela ficou tão hesitada, ela gostou tanto dessa situação, que ela realmente falou que ele foi digno de ser o escolhido dela. Então acontece que isso não ajudou o protagonista, embora no momento tenha ajudado. Então foi uma das melhores cenas, digamos que da obra, envolvendo o protagonista junto da Sayuki. Mas então era isso, meu querido, minha querida Kohai, que eu queria falar sobre Hensuki, o que eu gostei, o que eu queria levantar sobre pontos interessantes da obra, o que eu achei dela como um todo. Foi um anime bem especial, na minha opinião. Acho que é um anime bem divertido, que você que gosta de Eiichi, de Harem, vai gostar muito, ainda mais. Tem bastante comédia, tem vários waifus. O fato de não colocarem, digamos que todas as waifus gostarem do protagonista foi algo que particularmente é bom. Eu acho que o Eiichi tem que meio que se reinventar, ter vários momentos que tem waifus, mas elas nem sempre gostam do protagonista e gostam particularmente do amigo dele, por exemplo. Então é isso que o Eiichi tá precisando um pouco, eu diria, no Sadness. Então por isso o Hensuki tem um pouco de diferencial. Para todo caso, eu gosto da opening, da ending, é cantado pela Seiyuu da Sayuki, então eu acho que a voz é muito boa, condiz muito, é uma música bem fofinha, bem engraçada. Então eu diria que a opening como um todo, seja pela animação como pela letra, é muito boa, a ending é boa também. Para todo caso, ter visto a ending do episódio 12 foi muito fofinha, por conta que focava nas imagens do protagonista com a Mizuha, para realmente mostrar que o final, digamos que seria também uma ligação especial entre os dois. A gente viu a questão, digamos que da Mizuha desde pequena, do Cake cuidando, sendo o Oni-san dela, além do mais porque a obra focou nisso, que ela teve uma perda muito importante quando ela era pequena, ela foi morar na casa do Cake, e a partir daí ele agiu, digamos, como o irmão mais velho, ele sempre ficaria ao lado dela, então digamos que isso foi palavras que fizeram com que ela se apaixonasse. Então na minha opinião foi muito legal eles terem meio que envolvido essa paixão da Mizuha, digamos o porquê dela se apaixonou, meio que esse drama foi muito especial e eles conseguiram fazer isso rapidamente. Mas voltando à cena da ending, aquelas várias perguntas escritas falando o primeiro beijo, digamos que o Cake como cabeleireiro, digamos, fazendo o design do cabelo da Mizuha, a cena, digamos que do cachorro lambendo eles. Então, a pergunta qual será a futura noiva também foi muito boa, porque a obra não quis nos responder. Então, sério, foi mega especial, eu acho que foi aquele final perfeito, embora ele não tenha mostrado com quem o protagonista iria ficar, eu acho que ele dá a entender muitas rotas de como seria o protagonista com determinado waifu. Para todo caso, pra mim eu achei um final satisfatório, acredito que para muitos não vão achar, porque muitos queriam ver o protagonista com tal waifu favorita, mas eu particularmente gostei. Admito que a parte do sonho do protagonista ajudou bastante a ter gostado do final, mas eu acho que foi o final necessário, porque se eles quiserem, eles podem fazer segunda temporada, embora não seja necessário, porque foi um final, digamos que bem feito, bem construído. Se eles quiserem fazer uma segunda temporada, é só para, digamos, dar uma continuação, talvez para adaptar ao da novel, mas eu acredito que foi um final até satisfatório, digamos, que foi um final, digamos, tecnicamente fechado. Para todo caso, da minha opinião, eu acho que seria o casal perfeito o protagonista com a Sayuki ou com a Mizuha. Eu acho que seria as rotas perfeitas para ser um desfecho da obra como um todo. Mas eu gostei do final, acho que foi bem inteligente eles terem feito, digamos que o protagonista não se interessando por nenhuma, pelo fato que ele viu que todas são pervertidas, então ainda não encontrando a sua garota perfeita. Mas então, na minha opinião, foi aquele final bom, ótimo para animes de Harem e de Ecchi. Mas, para todo caso, é isso que eu penso de Hensuki. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Hensuki. Mata, né?